E aí pessoal, aqui é o Zuka. E aqui é o Amon. Hoje vamos apresentar um vídeo bem interessante sobre serial killer. Vai ter histórias bem peculiares. Fica aqui e assista até o final. Thug Baron, conhecido também como Baron Gemeda, o rei dos bandidos, foi o líder de um culto ativo chamado Thuggin em Oudh, no norte da Índia, durante o fim do século XVIII e o início do século XIX. É citado como um dos maiores assassinos em séries do mundo. Baron pode ter estado envolvido em mais de 931 assassinatos por estrangulamento entre 1790 e 1840. Lembrando que esses estrangulamentos foram feitos com um human cerimonial, um lençol que é usado nesse culto como garrote. Buran foi executado em 1840 por Jettu. Enquanto Buran por vezes é suspeito de ter cometido 961 assassinatos, James Patton, que é um trabalhador de um escritório, faz um trabalho com Thuggin, cita Baron dizendo que esteve presente em 931 casos de assassinatos, mas diz que ele pode ter estrangulado somente 125 homens, mas viu ainda mais 150. Elizabeth Bathory. Você já ouviu falarem sobre a Condessa Sangrenta? Hoje vamos falar sobre Elizabeth Bathory. Viveu entre o século XVI e XVII e matou cerca de 650 camponesas, assustando milhares de pessoas. Os crimes da Condessa atingiram o seu auge após a morte do marido, quando ela tinha cerca de 40 anos. Bathory atraía garotas jovens entre 10 a 14 anos e todas virgens para o seu ritual no castelo, onde as torturava e matava. Cerca de 650 meninas foram mortas pela serial killer, o maior número atribuído a uma assassina mulher em toda a história. As sessões sádicas de abuso terminavam com as garotas morrendo de fome ou congeladas. Pessoal, também vamos falar por que ela levou o apelido de Condessa Sangrenta. Foi por causa que ela tinha umas paranoias de ritual muito estranho. Ela achava que quando ela se banhava com o sangue das meninas virgens, ela achava que retardava o envelhecimento. Então ela sempre ficava praticando esse ritual com muita frequência. Durante um tempo ela foi condenada e culpada pelos seus crimes. O rei Matias sugeriu que ela fosse condenada à morte, juntamente com seus cúmplices que viviam no castelo. Porém, por ser proveniente de uma família importante da nobreza, a reputação de todos os membros da linhagem poderia ser manchada. Então a condessa foi condenada à prisão perpétua para passar seus restos das suas vidas dentro de um quarto em um castelo. E depois, por 4 anos, a Condessa Sangrenta permaneceu imóvel, parada, pois a sua prisão era um buraco na parede, onde havia apenas um buraco para a ventilação e passagem de alimento. Então, em 21 de agosto de 1614, ela foi encontrada morta. Luiz Garavito. O Luiz Garavito era conhecido popularmente por La Piesta, ou pelo Monstro de Genova. O colombiano Luiz Garavito admitiu perante o juiz ter matado e estrupado mais de 130 garotos durante os anos de 1980. O número de suas vítimas é baseado na localização de Osada, que foram listadas num mapa desenhado pelo próprio assassino. Mas esse número pode superar 300 vítimas. Ele foi descrito pela imprensa local como o maior assassino em série do planeta, em virtude de seu número de vítimas. Contudo, a polícia militar colombiana estima que esse número tem ultrapassado os 400 assassinatos. Foi aí
que ele foi preso em 1999 pela condição de crimes provados de 130 mortos. Ele teve uma pena de 1.853 anos e 9 dias. Porém, a lei só deixa com que ele fique preso somente 30 anos. As vítimas de Garavito geralmente eram crianças, pobres, camponesas ou crianças de ruas, e suas idades variavam de 8 a 16 anos. Garavito se aproximava delas nas ruas oferecendo presentes e pequenas quantias de dinheiro. Depois que ganhava a confiança delas, ele levava elas para passear. Aí quando elas cansavam, ele aproveitava delas e as estrupava, depois cortava sua garganta e geralmente as desmembrava. A maioria dos corpos dessas vítimas apresentavam sinais de tortura. Mas no seu depoimento, Luiz Alfredo Garavito, que nasceu em 25 de janeiro de 1957, em Genova, na Colômbia, ele disse que era o mais velho de 7 irmãos e aparentemente sofreu de abusos de violências físicas e psicológicas por parte do seu pai. Em seu testemunho, ele se descreveu como vítima de abusos sexuais quando era mais jovem. Pedro Alonso Lopes. Pedro nasceu em Santa Isabel, na Colômbia, em 8 de outubro de 1948. É um assassino em série. É acusado de ter matado e estrupado mais de 300 meninas em 3 países. Lopes ficou conhecido como o Monstro dos Andes em 1980, quando ele levou a polícia aos túmulos de 53 das suas vítimas no Equador. Era todas meninas entre 9 a 12 anos de idade. Depois, em 1883, ele foi declarado culpado de assassinar 110 jovens no Equador e confessou ter efetuado mais de 240 assassinatos de moças dadas desaparecido na vizinhança do Peru e Colômbia. Os crimes começou a ganhar atenção internacional a partir de uma entrevista conduzida por Ron, um fotojornalista de longa carreira que conheceu Lopes em sua cela na prisão de Amboto em 1980. Ele era filho de uma prostituta que o expulsou da casa aos 8 anos de idade por ter acariciado a sua irmã mais nova. Foi reconhecido por um pedófilo e sodomizado à força. Aos 18 anos, foi espancado na prisão por uma gangue e se vingou matando 4 de seus algozes. Então ele, ao ser solto, começou a matar meninas. Em 1978, já havia assassinado mais de 100 meninas no Peru. Mudou-se para a Colômbia e Equador, onde matava em média de 3 por semana. Ele gostava mais de matar meninas do Equador, pois segundo ele era mais gentil e inocente. A polícia atribuiu o grande número de desaparecimento de meninas às atividades de escravidão e prostituição na área. Em 1980, um enchente de repente revelou a primeira de suas vítimas, quando foi preso e contou ao investigador a assustadora história de sua trilha de morte. No início, as autoridades estavam céticas sobre o relato, mas todas as dúvidas desapareceram quando ele mostrou o local onde estava enterrado mais de 50 corpos. Acreditava-se que mais de 300 assassinatos, onde seja uma baixa estimativa para esse serial killer. Acreditava-se que 300 assassinatos ainda seja uma baixa estimativa para esse serial killer. Após ter cumprido os 20 anos de pena máxima no Equador, foi libertado em 1998 e nunca mais foi visto. Daniel Barbosa. Daniel Camargo Barbosa foi um assassino em série psicopata, nascido também na Colômbia. Acredita-se que ele estuprou e assassinou mais de 150 meninas na Colômbia e no Equador.
durante os anos de 1970 e 1980. A mãe de Daniel morreu quando ele era ainda jovem, e o seu pai, ele era autoritário e emocionalmente distante. Ele cresceu sofrendo abuso de sua madrasta, que o castigava e o vestia como menina, fazendo-o passar por constrangimento em frente de seus amigos. A sua primeira prisão, que foi por furto, aconteceu em Bogotá em 1958. Mas depois que ele foi solto, Daniel teve uma união estável com uma mulher chamada Alcíria, com que teve 2 filhas. Logo depois, ele se apaixonou por outra mulher, chamada Esperança, que tinha 28 anos, e com que ele planejava se casar. Porém, ele descobriu que ela não era mais virgem. Isso tornou uma obsessão de Barbosa. Ele fez um trato com Esperança que ficaria com ela, desde que ela ajudasse ele a encontrar garotas virgens, para com que ele pudesse fazer sexo com elas. Assim começou a parceria do crime. Esperança era cúmplice de Daniel, iludindo várias garotas e meninas para irem em seu apartamento, sob o falso pretexto e as drogá-las com remédios para dormir. E assim Daniel podia as estrupar. A 5ª mulher que ele estrupou denunciou para a polícia. Com isso, o casal foi preso e foram presos numa cela separada. Daniel foi condenado por estupro em 1964. Um juiz sentenciou ele a 3 anos. Então ele, grato pela sentença e a clemência do juiz, prometeu ter se arrependido dos crimes. Mas outro juiz, que viu prudência em seus crimes, o condenou a 8 anos de prisão. Isso fez com que Daniel ficasse furioso. Então ele cumpriu toda essa pena e foi solto. Quando ele foi solto, ele arrumou um trabalho de vendedor de televisão. Depois, passando por uma escola, ele sequestrou uma menina de 9 anos de idade e a estrupou e a matou. Esse foi o primeiro homicídio praticado por Daniel Barbosa. Ele foi preso em 3 de maio de 1974 em Barranquilla, quando retornava à cena do crime para pegar uma televisão que havia esquecido ao lado da vítima. Apesar de se acreditar que ele estrupou e matou mais de 80 meninas na Colômbia, Daniel foi preso depois de confessar ter estuprado e matado uma menina de 9. Inicialmente, ele foi sentenciado a 30 anos de prisão. Porém, sua sentença foi reduzida para 25 anos. Com isso tudo, Daniel Barbosa ficou conhecido como El Sádico del Chanquito, pois entre 1984 e 1986, ele mesmo admitiu ter matado 71 garotas e mulheres. Porém, a polícia colombiana estima que esse número tenha ultrapassado a marca de 150 mortes. Então pessoal, aqui é o Amon. Espero que tenha gostado de assistir o vídeo, dá like e curte o vídeo. E aqui é o Zuka, pessoal, é isso aí mesmo que o Amon disse. Não esqueça também de curtir e se inscrever no canal e ativar o sininho, que vai ajudar bastante o nosso canal a crescer e vai também ajudar com que nós sabemos o que vocês gostem, o que vocês querem para os próximos vídeos.